Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. E temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Em ambos os lugares você vai encontrar conteúdos relacionados ao autoconhecimento, ao uso de terapias integrativas, à compreensão da vida, para a gente ter uma vida melhor. Que esse é o meu propósito de vida. Nós falamos muito em propósito. O propósito da minha vida é encontrar o caminho da saúde, me encontrando com a minha evolução, me tornando melhor. Eu acredito que o propósito essencial da vida em si, de tudo que existe, é evoluir. Todos nós estamos em evolução. Os animais, a natureza, os seres humanos, todas as raças estão em evolução. Uma evolução natural, uma evolução espontânea. Mas nós humanos que temos a consciência sobre essa compreensão do que é evoluir, nós podemos ajudar nesse processo. Nós podemos escolher evoluir com consciência, compreendendo esse processo, como é o processo da evolução. E aí contribuindo com esse processo, como a gente faz com uma planta. Se antes de você comprar ou de você se dispor a cuidar de uma planta, é importante saber como é que ela se comporta no sol, na sombra, que tipo, se muita água, pouca água, que tipo de adubo. Assim é com a nossa vida. Se a gente quer evoluir, se a gente quer se tornar uma pessoa melhor e ter uma vida melhor, porque uma coisa está ligada à outra. Não tem como a gente viver melhor se a gente não se sentir melhor na vida. Se a gente não compreender melhor os acontecimentos e deixar de se magoar, de se ferir, de entrar em combates, porque tudo isso gera muito desgaste para os nossos corpos e muitos emaranhamentos, ou seja, a gente vai ficando envolvido em muitos conflitos com várias pessoas e isso vai se acumulando na nossa aura, no nosso campo. Então, para a gente ter uma vida melhor, a gente tem que ir compreendendo esse processo de se desemaranhar, de se libertar, de seguir, de seguir e de deixar que os outros vão embora. Né? Eu tenho trabalhado na terapia a capacidade de aceitar a perda. Porque eu sou uma pessoa de uma determinação muito grande. Tudo que eu me dispus na vida a conseguir, a caminhar para isso, eu consegui. Mas depois de conseguir, eu percebi que isso, conseguir alcançar, conquistar, não me fez feliz e nem me fez uma pessoa melhor. Fez uma pessoa que as pessoas admiram ao redor. Ah, você é uma batalhadora, você é muito forte, você é capaz de resistir, tem resiliência. Joia! Isso é bom ouvir. Mas o cotidiano, o que importa é o que nós sentimos, como a gente se sente com o que a gente fez, como a gente se sente com a nossa vida, com o nosso trabalho, com as pessoas que a gente convive, se a gente se sente em paz, mesmo diante das frustrações, mesmo diante de um comportamento que a gente considera difícil de aceitar ou de lidar, né? Porque nós temos limites. Ainda não somos Buda, ainda não estamos no estágio evolutivo de um Jesus ou de um Buda, que nós vamos compreender tudo. Então vai ter limites e para a evolução é importante. A evolução consciente implica em reconhecimento dos meus limites e o reconhecimento do que eu posso, de quando eu posso ir mais, de que eu posso dar mais passos. Porque se eu não tivesse esse reconhecimento, né, e aí eu quero aprofundar um pouquinho hoje no vídeo isso, essa capacidade de compreender até onde eu vou e quando eu não posso mais ir. Quando esbarra numa etapa em que eu não posso, porque se eu for a partir dali eu vou me ferir, né? Por exemplo, quando a gente está aprendendo a andar, vamos fazer uma relação com a bicicleta, né? A gente está aprendendo a andar de bicicleta, no começo a gente desequilibra, a gente vai ter que botar o pé no chão, então a gente deve andar em um piso mais linear, mais plano. A gente deve evitar descidas, deve evitar curvas, né? Eu estou fazendo isso aprendendo agora a andar
melhor de moto. Eu já sabia, mas estou aprendendo. Então, eu vejo que nas curvas eu entro mais em instabilidade, né? Eu fico mais instável, tendo a cair, ou num terreno muito que a areia é fofa, a moto vai balançar. Então, para que eu me fortaleça primeiro nesse aprendizado, eu tenho que treinar num plano mais linear, mais liso, num terreno mais estável. Assim é com a vida, com tudo que a gente está aprendendo. Se nós estamos aprendendo a conviver, porque eu acho que essa é uma das principais áreas da nossa vida, que todos nós temos desafios. Se você prestar atenção, naturalmente, na sua convivência familiar, na convivência com seus pais, irmãos, tios, companheiros, você vai ver que tem e teve conflitos. E conflitos estes que muitas vezes você ainda não foi capaz de digerir, porque você não foi capaz de compreender, de ver o que precisa ser visto. Ontem eu estava na terapia e nós estávamos falando sobre isso. O terapeuta estava falando, olha, cada vez, quando a gente vê um pouquinho mais, coisas, por exemplo, que nos faltaram na infância e que a gente ainda hoje sente essa falta e ainda não foi capaz de nós mesmos suprir essa falta, porque a gente só pode ficar independente quando a gente é capaz de suprir nossas faltas. A gente fica cobrando da vida, cobrando das pessoas, né? Eu vejo, eu convivo com pessoas que cobram e aí a gente precisa aprender a lidar com isso, esclarecer. E aí o aprofundamento que eu quero é o que eu posso fazer e depois daí o que é que eu, como eu me entrego à vida, como eu entrego aquilo que eu não sou capaz de fazer, que está além dos meus poderes, que está além da minha capacidade, às vezes até de compreender, que está além das minhas forças. Esse é um exercício de fé. Você precisa, eu preciso dar conta do que eu tenho para fazer e depois entregar o resto à vida. Dar um passo sem um dos estudantes estava apresentando a vida que eu faço eu peço esse trabalho em sala de aula, ele estava apresentando a trajetória de Luther King. E aí Luther King, ele botou uma frase, Luther King, dizendo assim, ele disse, olha, não olhe para todos os degraus da caminhada, da subida que você vai ter que fazer. Se detenha a olhar no primeiro degrau e suba um degrau de cada vez. Isso é entrega. É isso que eu estou querendo dizer. Nós precisamos, a cada dia, fazer apenas o que é desse dia, as tarefas desse dia, sem se preocupar com o resto da vida, com o amanhã ou depois da manhã. Por quê? Porque eu não sei realmente se eu estarei aqui, onde eu estarei amanhã. Eu sei onde estou, eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora com esse celular, com saúde para falar com vocês, com compreensão mental para arrumar minhas ideias e falar e passar essas ideias e me comunicar com você. Então, é isso que eu posso fazer hoje e é isso então que a vida quer que eu faça. O resto é entregar. Tem situações na minha vida que eu estou aqui meio que uma certa angústia para resolver, porque eu não sei resolver. Então, o meu exercício qual é? É o da fé. É acreditar que a vida vai me mostrar soluções. Porque até onde eu podia ir, eu fui. Eu investiguei, olhei e dei os passos que era necessário dar. Agora é com a vida. Agora é a vida que vai dizer a hora, o modo, a maneira das questões se resolverem. Então, o nosso caminhar na vida é um caminhar que implica dois movimentos, a gente aprender dois movimentos essenciais. Saber a hora de agir, de fazer e fazer, mesmo que você esteja cansada, mesmo que você esteja confuso, angustiado, que esteja triste, não importa. Se você sabe que tem que fazer, você vai lá e faz. Você faz a sua parte. Depois é sair do controle sobre o resultado. Você fez e entregar a vida para que a vida use as sementes que você plantou da maneira mais adequada no tempo certo. Porque a vida tem o tempo para cada coisa. Tem o tempo que a fruta ela está verde, né? Ela surge, ela está verde e você não adianta arrancar do pé
porque você não vai conseguir nem comer, muitas vezes é muito duro a fruta verde. Então você vai ter que esperar, você vai ter que olhar para essa fruta no processo de amadurecimento. E aí, de preferência, aprender isso, aprender esse ritmo, esse tempo. Em uma das cartas do tarô, nós temos a carta do eremita. É a carta daquele que está olhando para o tempo em seu processo de solitude, aguardando que a vida mostre o próximo passo. Que não tem um passo agora. O que você tem para hoje, muitas vezes, é a espera. É aguardar o que a vida vai lhe mostrar. Então, é disso que eu quero falar, que eu estou falando hoje. Desse movimento entre a ação e a não ação. Né? Entre o agir e o não agir. Entre o ir e o esperar. Saber o tempo certo desses dois movimentos é essencial para você ter uma vida boa, para você ter uma vida em paz, para você ter uma vida calma. Porque se você não souber esses dois movimentos, você pode deixar passar a oportunidade, porque você confundiu, achou que aquilo ali, a vida era que ia resolver, ou você pode colocar os pés pelas mãos, se intrometendo num lugar ou numa situação ou interferindo numa situação que não deveria, que depende de outras pessoas, que depende da própria vida, do próprio tempo para que seja solucionada, com a fruta amadurecer. Então, muitas vezes você pode arrancar a fruta verde do pé por não perceber que a hora é a hora da espera. Ou então você pode deixar a fruta cair e apodrecer por não perceber o ponto certo de colher essa fruta. E aí, né, com a maturidade, com a medida que a gente vai vivendo, algumas pessoas, aquelas que desejam aprender isso, elas começam a ficar atentas a esses processos. Porque se você não aprende aquilo que você não quer aprender, você não aprende se você estiver distraído, se você estiver vivendo por viver de uma maneira aleatória. A gente só aprende quando a gente se coloca no lugar de observadores da vida, de perceber a vida como uma grande e maravilhosa experiência, onde eu faço uma coisa, olho para o resultado, olho para o tempo que demorou, e aí da próxima vez que eu vou fazer, eu já faço, levando em conta a experiência que eu tive antes, e aí eu vou fazer de uma maneira melhorada. Isso implica que eu vou também ter mais tranquilidade para entregar, porque eu sei que as coisas, cada coisa tem o seu tempo, e depois eu vou colher o fruto no tempo certo. Então, que hoje possamos fazer esse grande exercício de separar o joio do trigo, olhar o que realmente a vida quer que a gente faça hoje e fazer, mesmo que sejam coisas que a gente não goste, é preciso fazer. E se for coisas prazerosas, ótimo. Mas sempre tem as duas. Sempre em cada dia a gente tem que fazer coisas rotineiras que são necessárias e que implicam um certo esforço, e vai ter coisas que são prazerosas que a gente vai fazer com facilidade. Que possamos hoje fazer as duas coisas e ao mesmo tempo entregar aquilo que a gente não pode mudar, né? Entregar com calma, com confiança, com muita fé a parte que não nos cabe interferir. Termino esse vídeo pedindo a vocês mais uma vez que vocês compartilhem os vídeos do canal nas redes sociais com os amigos, para que possamos disseminar essa energia de autoconhecimento, de consciência, de clareza. Se você não se inscreveu no canal, aqui embaixo você tem como se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações de quando a gente coloca o vídeo, dar um like, fazer um comentário. Saúde como caminho, e o site e o canal é um lugar para a gente se sentir em casa e para a gente aprender juntos a entender a vida e saber a hora de agir e de esperar, ok? Então, um beijo grande, fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.